Vamos resolver agora a lista de calorimetria. São 5, 6 questões aqui, todas da UniOeste. 5 questões. Então vamos à primeira. Em um recipiente com capacidade térmica desprezível, são colocados 2 líquidos de calores específicos C1 e C2, as temperaturas de T1 e T2. Após algum tempo, os líquidos que possuem massas iguais atingem o equilíbrio térmico. Nessa situação, qual a expressão que representa a temperatura final? Então é uma questão de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, calor recebido mais calor cedido é igual a zero. As duas substâncias, nenhuma muda de estado físico. Então mc ΔT mais mc ΔT é igual a zero. Essa daqui eu chamo de substância 1, essa daqui de substância 2. As massas são iguais, corto as massas. Então vai ficar C1 que multiplica final menos inicial, mais C2 que multiplica final menos inicial. Tudo isso igual a zero. Eu estou interessado no TF, então eu vou fazer a distributiva C1TF menos C1T1 mais C2TF menos C2T2. Tudo isso igual a zero. Isolando aqui o TF, multiplica C1 mais C2 é igual a C1T1 mais C2T2. O TF vai dar C1T1 mais C2T2, tudo isso dividido por C1 mais C2. Então essa é a expressão para a temperatura final desse equilíbrio térmico. E essa expressão está colocada na letra C. Muito bem, então é uma questão simples de troca de calor, só que ela é totalmente literal, uma questão bem interessante. Vamos pegar agora a questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte: fornos de micro-ondas fornecem em geral uma potência de 420 watts aos alimentos. Não é a potência do forno, é a potência útil. Considere que uma caloria é 4,2 joules, massa específica 1 grama por centímetro cúbico e o calor específico da água vale 1. Suponha que todo o calor fornecido seja absorvido pela água. Qual o tempo necessário para aquecer um copo de 200 ml? Bom, de 25 até 100. Vamos calcular primeiro a quantidade de calor. Q igual a mc ΔT. O Q? Nós vamos achar a massa. 200 gramas. Calor específico é 1. E a variação de temperatura é 75. Então isso vai dar 150,00 vai dar 15.000 calorias. Aí o que nós temos que fazer? Transformar isso aqui para joule, vezes 4,2. Então faça a multiplicação por 4,2. Fazendo por 4,2, isso daqui vai dar 63.000 calorias. Fazendo vezes 4,2. Desculpa, joule. Agora usa a equação de energia e potência. Energia é potência vezes tempo. 63.000 é igual a potência 420 vezes o tempo. E o tempo eu vou achar. Então isso daqui vai dar T igual a 63.000 dividido por 420. Esse tempo vai dar 150 segundos. E 150 segundos dá 2 minutos e meio. 2 minutos e 30 segundos, 2 minutos e meio. Resposta dado. Muito bem, então aqui nós usamos o que macete. Achamos em caloria, convertemos para joule. Depois usamos a equação de energia, achando o tempo do aquecimento. Vamos agora à questão 3.
Considere as afirmações abaixo em relação à física térmica e assinale o que for correto. Afirmativa 1. Calor é uma substância invisível que flui do objeto de maior temperatura para aquele de menor temperatura. Substância invisível parece que remete um pouco à teoria do calórico. É uma teoria muito antiga a respeito do calor. Essa não tem como ser verdadeira. Calor é energia térmica em trânsito e não substância invisível. 2. Calor é a quantidade de energia térmica do objeto. Ele está dando a entender que a energia está no objeto e calor não está no objeto. Ele é energia térmica em trânsito. 3. Calor é a quantidade de energia que é transferida do objeto de maior temperatura para outro de menor temperatura. Aí está correto. Essa é a definição. 4. Calor é maior no objeto que esteja com a temperatura mais elevada. Mesmo erro da afirmativa 2. Então 4, falso também, apenas a 3 é verdadeira. A 3 é verdadeira, qual a resposta que dá isso daí? Tem a afirmativa 5. A afirmativa 5 fala o seguinte: a temperatura de um sistema somente pode aumentar se for transferido calor ao mesmo. A temperatura de um sistema somente pode aumentar se for transferido calor ao mesmo. Nós temos a transformação adiabática. Na transformação adiabática não é transferido o calor e a temperatura de um gás pode aumentar. Então essa 5 está falsa também. Só a 3 que é verdadeira. A resposta fica aí. Então lembrando da transformação adiabática na afirmativa 5. A compressão adiabática tem um aquecimento mesmo sem a transferência de calor. Então a resposta apenas a 3 é correta. Letra E. Vamos a 4. Se misturarmos um recipiente de capacidade térmica desprezível 150 gramas de água 80 com 50 gramas de gelo, qual a temperatura do equilíbrio? Muito parecido então com a questão 1. Calor recebido mais calor cedido é igual a 0. Quem recebe é o gelo. Com o calor que ele recebe, ele muda de estado físico e aquece. Então nós temos duas expressões para o gelo, mais uma expressão para a água, e nós temos a nossa equação de troca de calor. Então quando você fornece calor para o gelo, a massa 50 gramas, calor latente 80, ele derrete. Aí ele vira água com massa de 50 gramas, calor específico 1 e temperatura final menos a inicial que era 0. E aqui nós temos a água, 150 gramas, 1, calor específico, final menos o inicial que era 80. Tudo isso igual a 0. Vamos simplificar tudo com 50 aqui, e aqui dá 3. Então aqui nós temos 80 mais TF mais 3TF menos 240. Tudo igual a 0. Aí nós temos 4TF, 240 com 80 vai dar menos 160 igual a 160. Então TF, 40 Celsius. Essa é a temperatura final da mistura, letra E de novo. E a última questão, questão 5, ela é um pouco parecida com a questão 2. Então você viu que tem uma certa regularidade. Então vamos lá. Um experimento simples para estimar a potência de um forno de micro-ondas é medir a elevação da temperatura de uma quantidade de água no seu interior. O calor absorvido durante um certo tempo supõe então que 500 gramas de água a temperatura de 20 graus foram colocadas nesse forno e mantido durante 1 minuto e verifica que a água atingiu 40 Celsius. Pode-se afirmar que nesse processo a taxa que a água absorveu energia. Vamos no primeiro passo então calcular essa quantidade de energia, mc ΔT. A massa é 500 gramas, o calor específico é 1, a variação de temperatura foi de 20 até 40, que dá 20. Isso então vai dar 10.000 calorias.
vezes 4,2, 42.000 joules. Essa foi então a energia. Aí energia é potência vezes tempo, 42.000. A potência é o que eu quero. E o tempo foi 1 minuto, então é 60. Corta aqui, 4.200 por 6. Então essa potência vai dar 700 watts. Resposta: cebola. Então essas foram as questões de calorimetria da lista da UniOeste.